Bom dia, irmãs e irmãos. Mais um papo de domingo, né? E antes de começarmos o papo de domingo, vamos a uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um papo de domingo, né? E o objetivo desse papo de domingo é levar uma informação para uma irmã e irmão que estão necessitados dessa informação. Peça permissão a Deus para dar por iniciado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus. Antes de começar o papo de domingo, vou tomar só um golinho de chá. O papo de domingo de hoje é moral elevada, né? E como eu vou elevar a minha moral? Eu vou elevar a minha moral praticando a espiritualidade, né? Fazendo prece, fazendo meditações, né? Cortando hábitos errados, né? Praticando caridade, benevolência, indulgência, praticando o culto do lar, né, semanalmente no lar, né, estudando o Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, estudando a doutrina, né. E aí eu começo a elevar a minha moral. Quando eu começo a fazer prece, eu estou me religando com Deus. Minha moral vai se elevando, porque eu vou já começo a procurar atrair espíritos mais evoluídos, né? Quando eu começo a cortar hábitos errados, exemplo, se eu comia carne, paro de comer carne, estou elevando minha moral, né? Porque a carne faz mal ao nosso organismo, né? Nossa saúde, provoca câncer, diabetes, né? E nós estamos para o consumo de todos os dias para a humanidade no planeta, 1 trilhão de animais que são mortos, são os nossos irmãozinhos, né, que são mortos, né? Quando eles estão no abatedouro, eles têm muito sofrimento, né? Com a morte deles, ele vai passar esses sofrimentos também, né? Então não podemos matar os nossos irmãos. Outro detalhe, a magia negra, né, é feita também dentro dos matadouros. Por quê? A magia negra, ela é feita pelo ectoplasma. E o ectoplasma fica no sangue. Então eles vão lá no ectoplasma dos animais que estão sendo mortos para fazer magia negra, né? Então, há muita perturbação nesse consumo de carne. Então, não podemos consumir carne. A doutrina nos orienta a não comer carne, né? Então, não tomar bebida alcoólica, não fumar tabagismo, né? Evitar expressões obscenas dentro do lar, principalmente. Por quê? Cada expressão obscena que eu faço, eu atraio espíritos com a mesma vibração, né? E geralmente quem utiliza termos obscenos são a negatividade. E as vibrações negativas vão ser atraídas, porque eu atraio aquilo que eu vibro, né? Há uma pessoa que fala assim, eu tomo bebida alcoólica socialmente, mas ele vai atrair o viciado no álcool. Não importa que se esteja lá num bar ou dentro do seu lar tomando essa bebida alcoólica, porque o espírito que ele vai atrair é um espírito viciado em álcool, né? Então a gente vai vibrar isso, né? Então as pessoas cometem muitos erros, às vezes ela sabe que está errado e fica cometendo o mesmo erro, e ela vai atraindo vibrações negativas para ela nesse contexto também. As pessoas que fazem maledicência das outras, ela vai atraindo vibração negativa também para ela também. As pessoas que só vivem com agressões,
verbal, física, ela atrai também as vibrações negativas nesse contexto. Então a gente tem que cortar tudo, né? Tudo que é de errado a gente tem que cortar da gente, né? Evitar de ficar em ambientes pesados, né? Nesse contexto todo a gente vai cortando os hábitos errados da gente e vai abdicando outras coisas em nome de Deus e Mestre Jesus de Nazaré. Eu vou elevando minha moral, eu vou me santificando nesse contexto, né? Outro detalhe é praticar as caridades. As caridades, nós temos caridade material, que é só de dar as coisas, né? Nós temos a caridade moral. O que é? Os exemplos bons nossos, fazer prece para as pessoas, ter o pensamento positivo, né? Para as pessoas e para a gente. Todo esse contexto nos dá a caridade moral. E nós temos a benevolência também, né? A benevolência, quando nós praticamos a benevolência, nós ganhamos 2 méritos, porque nós praticamos a caridade material e a caridade moral. Então, exemplo, se eu estou no meio da rua, um pedinte me pede, né? Olha, eu não tenho o que comer, né? Eu não estou precisando de dinheiro, eu estou querendo comida, você pode... Eu vou no mercado, né? E vou lá e faço umas comprinhas e dou para ele. Então eu dou atenção a ele, falo com ele, desejo Deus para ele, que ele fique com Deus e converso com ele. Eu estou praticando a caridade material e a caridade moral, né? E nós recebemos méritos pela nossa evolução. E são esses méritos que vai nos ajudar na nossa necessidade, na necessidade de doença. É por isso que muita gente que tem câncer, a medicina materialista não sabe por que ela ficou curada. Porque ela dava uns dias e ela ficou curada. Aí, às vezes a pessoa tem um problema cardíaco sério e ela ficou curada e não sabe por quê. São méritos que ela tem. E esses méritos que vai nos ajudar nisso. É uma pessoa que está passando necessidade econômica, né? E aí, do nada, ou ela ganha na loteria, ou ela recebe uma ajuda grande e ela sai daquela mesmice, daquela necessidade. São méritos dela, né? Então, tudo que nós fazemos, da forma que nós elevamos a nossa moral, nós vamos ter méritos também, né? Então, é nesse contexto que a gente tem que trabalhar e estudar. Porque também é outra coisa, não adianta ser uma pessoa humilde sem ter estudo espiritual. Porque é a espiritualidade que vai nos... Não adianta eu só ter um estudo intelectual, ser formado em professor, medicina, ou ser engenheiro, advogado, mas não ter espiritualidade, ser grosseiro, utilizar maledicência, ser corrupto, né? Então, não adianta nada o meu conhecimento intelectual. Utilizar termos obscenos, né? Então, eu tenho que ter o estudo espiritual também, para eu trabalhar a minha humildade, né? Ter conhecimento. E eu só vou ter conhecimento através do Evangelho, estudando, né? Então, é nesse contexto que eu estou elevando a minha moral, né? Então, não tenho mais nada para falar sobre esse tema. Eu passo, no próximo Papo de Domingo, vamos falar sobre o livre-arbítrio, né? Então, vamos entender o que é o livre-arbítrio. Deus, ele cria uma energia, né? Dessa energia vai sair uma inteligência quântica, que é o espírito individualizado. Então, esse espírito, ele vai passar bilhões de anos como átomo, como molécula, no reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino nominal, que é o nosso reino angelical. E aí, quando nós saímos, né, do reino animal, que até o reino animal não tem livre-arbítrio, né? Quando nós entramos no reino hominal, nós vamos ter o livre-arbítrio porque nós temos pensamentos contínuos que os animais não têm.
Então os animais pensam um negocinho agora em comida, daqui a pouco ele não dá aquela continuidade. Por isso que ele não tem organização como o ser humano tem. Ter uma geladeira, guardar o alimento, né? Separar a sua alimentação correta. E aí nós vamos ter o livre-arbítrio, né? O que é o livre-arbítrio? Nós vamos tomar decisões que podem estar ou não na nossa encarnação, né? Porque nós fizemos uma preparação para encarnar, foi escolhido os pais e a mãe, né? Os pais, né? O pai e a mãe, foi escolhido como seria a nossa encarnação e a hora de retorno para voltar para o mundo espiritual. Agora, nessa, como vai ser a nossa encarnação, ela pode ser mudada com o nosso livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio é que o espírito ser humano tem. Porém, esse espírito ele não está ainda maduro, né? Então, ele vai cometer erros nas suas causas, utilizando o seu livre-arbítrio. Só que ele comete erros, ele vai ter que resgatar esse erro. Não vai dar tudo para fazer numa encarnação, aí vem na outra. Aí vai ter vem resgatar o seu erro. Então vai resgatar através de provas e de expiações. Provas é quando eu tenho uma prova para provar, né? Eu passo por necessidade ou não, ou até mesmo por doença. E a expiação é realmente a doença, né? Então a pessoa tem um câncer, tem sei lá, um tipo de doença, né? E a prova é aquela necessidade, a necessidade econômica, de relacionamento, ser mãe solteira, ser pai solteiro, avó que cuida dos filhos, dos seus filhos, né? Tios que cuidam dos filhos dos seus irmãos. Então é por aí, né? A prova que cada um vem passar, né? Então, por causa desse livre-arbítrio. Então, quem utiliza muito o livre-arbítrio de forma positiva, ele pratica uma causa positiva e o seu efeito vai ser positivo. E aí que entra os méritos, né? De tanto ele praticar o seu livre-arbítrio em causas positivas, ele vai ter méritos e o seu efeito vai ser positivo. Então, por isso que aquela pessoa que passa por uma necessidade, ela é mais leve do que aquela outra que passa por uma necessidade também, né? No Brasil, nós temos dois karmas pesados. O primeiro karma é a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, o que aconteceu com o Paraguai? 3 países idiotas, perdoe minha expressão, Brasil, Uruguai e Argentina, induzido pela Inglaterra, estagnaram o Paraguai. O Paraguai, naquele momento, tinha uma educação muito elevada, da América Latina, tinha a economia que estava desenvolvendo bastante. Então, essa economia, com a guerra, morreu muita gente, sofreu muita gente, passaram muita gente necessidade por causa da economia que foi arrasada, e a educação também foi arrasada. Então, hoje, esse é um karma, e outro karma é a escravidão, muito sofrimento. Então, hoje, quem está encarnado no Brasil está passando por esse sofrimento de perda, né, de pessoas, porque esse é um sofrimento, o coronavírus está aí para provar tudo isso, as doenças, a necessidade econômica, a necessidade na educação, né? Então, por quê? Foi utilizado o livre-arbítrio, de forma de causas negativas, e cada um vai passar por aquilo que necessita passar. Agora, só nossos méritos que nos ajudam. E como vamos ter méritos? Trabalhando a espiritualidade, praticando causas positivas. Então, não tenho mais nada para falar sobre o texto, sobre o comentário do próximo domingo. Eu passo para a prece final. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um comentário de papo de domingo, né, que foi muito importante, e o objetivo foi atingido, de eu ter levado uma informação para uma irmã, um irmão que estava necessitado dessa informação.
Peça permissão a Deus para dar por encerrado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão à irmã ou irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia, amém.